Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar para vocês sobre o que significa o AGSS e o WAGD. Bom, primeiro já quero falar que são dispositivos de segurança. A gente sabe que os hospitais têm inúmeras fontes de riscos, diversos tipos de mecanismos de ação e o AGSS ele é útil para isso. Ele visa reduzir o risco não só para o paciente como também para o trabalhador. O AGSS é um acrônimo, né? O AGSS é acrônimo de Anesthetic Gas Scavenging System, um sistema de exaustão de gases, né? E o WAGD é Waste Anesthetic Gas Disposal, ou seja, uma forma de você remover os gases exalados pelo paciente durante a anestesia. Lembra? A gente tem na anestesia, né, a gente tem anestesia em circuito fechado, onde o gás que o paciente exala, ele retorna para o equipamento, né, é tirado ali a calçodada retira o CO2 e eu reaproveito um pouco do agente anestésico, um pouco do óxido nitroso e até um pouco do oxigênio, porque a gente não aproveita 100% do oxigênio que a gente inala. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre isso, explicar um pouquinho mais, dar uma revisão no aparelho de anestesia, falar um pouco sobre o que pode acontecer ocupacionalmente, né, e como você pode no seu hospital reconhecer se existe esse risco, se esse risco não existe. Mas antes de começar eu quero agradecer a BHP Med, ou simplesmente BHP, porque é ela que está disponibilizando aqui o equipamento para a gente mostrar para vocês como funciona, como ele pode ser instalado. Então, consulta lá a BHP se você estiver interessado em saber mais sobre o AGSS ou WAGD, que eles têm esse recurso aqui, estão trazendo isso para o Brasil e eu estou mostrando aqui para vocês, ok? Os dados vão estar na descrição, de modo que vocês podem consultar lá, solicitar apresentação, demonstração, que eles podem fazer isso para vocês. Então eu vou falar aqui também, começar falando da anestesia. Anestesia, esse cara aqui, o aparelho de anestesia, ele tem ali, primeiro, ele tem um bloco de rotâmetros, onde a gente vai misturar o ar, o oxigênio e o óxido nitroso. Depois essa mistura gasosa, que é determinada em função do peso do paciente, ela vai passar pelo vaporizador, que é esse cara aqui. Do vaporizador, ele vai para o ventilador pulmonar do aparelho de anestesia. Já fizemos vídeo aqui sobre o Servo 900, que é esse carinha aqui. Ele também pode ser usado, na época, né, ele poderia ser utilizado para fazer anestesia também. Aqui que são as entradas dele, né? E o gás que o paciente exala, né? Esse aqui vai para o paciente, aqui retorna para o paciente e aqui é descarregado para a atmosfera. E é nesse ponto que você vai conectar a sua traqueia para você conectar no WAGD ou no AGSS, né? Esse sistema é muito simples. Aqui é um sistema importado, né? É só eu pressionar essa parte preta aqui, ele sai. E ele vai ser acionado quando eu conectar. Eu conectei, ele já é acionado. E aqui ele tem um visor. Mas antes de entrar nesses detalhes aqui, eu vou falar um pouco mais sobre o que eu preparei aqui para vocês. Preparei 2 papeizinhos aqui para explicar para vocês. E no final eu vou dar umas dicas. Fica até o final. Outra coisa que eu queria falar é o seguinte. Esse sistema aqui, ele pode funcionar com ar comprimido, então ele vai fazer o vácuo por Venturi, ou diretamente numa rede de vácuo. Olha, esse cara aqui que eu estou mostrando para vocês, foi num dos países que eu visitei no ano passado, no retrasado. Você pode ver que essa cor lilás da tubulação, por isso que a cor está lilás aqui, é uma simbologia para esse tipo de rede. Então você tem esse sistema, você pode ver que é duplex, tem 2 para falhando um, o outro assume. Ele vai gerar essa pressão negativa, essa tubulação com pressão negativa, e esses gases exalados pelo paciente vão ser absorvidos e descarregados adequadamente na atmosfera, ok? Então, vamos seguir aqui em frente. Então, algumas coisas que eu queria falar. Esses gases que a gente usa na anestesia, tanto os halogenados, Cevorânia, Alotânia, etc., qual que é a característica principal dele? Eles têm que ter eles têm que ter alta volatilidade na temperatura ambiente, porque ele fica lá dentro no estado líquido e ele vaporiza. Só para vocês terem uma ideia, de maneira geral, a razão de expansão deles é de 1 para 200, ou seja, 1 ml de agente anestésico ele vira 200 ml. Então a gente não pode vacilar com esse tipo de gás
não só ele como óxido nitroso, porque isso afeta, né, ajuda a produzir o efeito estufa, que nós estamos vendo aí o mundo aumentar a temperatura sem parar, ano após ano, né? Não sei onde isso vai parar. Até a gente colocou um vídeo lá na aba comunidade para vocês assistirem e começarmos a pensar como que deve ser esse hospital no futuro, com o mundo quente, né? Como é que vão ser as coisas. Então, olha só, esses agentes anestésicos são exalados pelo paciente. Se ele está num centro cirúrgico, que é a grande maioria do país, eu garanto isso, é só você sair pesquisando por aí, que você vai ver que muitos centros de cirurgia ainda têm o split, que foi o penúltimo vídeo que a gente fez aqui, porque, como eu disse, roubaram o nosso split aqui, então nós estamos agora fazendo a instalação do outro, mas a grande maioria ainda está no split, e o split não renova o ar. Então, imagina todo um centro cirúrgico com split, tá certo? Então é cirurgia atrás de cirurgia, aquele mesmo ar frio, né, entrando ali, sendo recirculado, não é renovado, aquela atmosfera vai ficar pesada. E se você não é engenheiro de segurança do trabalho, esse é um ponto que você tem que olhar isso, né? Infelizmente a NR15 ainda não contém limites de tolerância para esses gases que eu estou falando. Ou seja, não é como nos Estados Unidos, que você tem a OSHA, a NIOSH, eles têm tudo isso, vamos dizer, determinado a quantidade de ppm que pode existir no ambiente. Então, os efeitos aqui de curto prazo, que eu separei aqui, dificuldade no julgamento. O cara fica em dúvida de fazer julgamento, a capacidade de fazer julgamento fica limitada. Perda de coordenação, a destreza manual fica comprometida, sonolência, dor de cabeça, irritabilidade, fadiga e náusea são características que os estudos mostram sobre o efeito desses agentes ou desses gases utilizados em anestesia sobre o corpo humano. E no longo prazo a gente tem redução de fertilidade, doenças neurológicas, renais e hepáticas. Por isso a gente não deve dar mole, né? Importante que você faça um bom diagnóstico. Se você tem split no seu centro cirúrgico, já é um problema. Se você tem um sistema central, tenha certeza que ele tem a renovação mínima. E ainda assim, ele tendo a renovação, você pode simplesmente aumentar a segurança do centro cirúrgico, não só para o paciente como para o trabalhador, adotando esse tipo de tecnologia que pode ser colocado, por exemplo, numa tomada, uma régua, né? Uma régua de gases, ou pode ser colocado nas estativas. Não é de difícil instalação, como eu já mostrei esses sistemas da BHP, vou mostrar mais para frente, que ela está trazendo para cá esses postos de consumo diferentes. Eu vou fazer um vídeo também desmontando um posto de consumo para vocês verem a diferença. A gente está acostumado com muita coisa ruim no nosso país, infelizmente. É só você sair e ir para país mais desenvolvido que você vê a diferença das coisas. Por exemplo, você vai para a França, Inglaterra, por exemplo, no inverno, ou nos Estados Unidos no inverno, a grande maioria dos shopping centers tem dupla porta. Por quê? Porque está muito frio lá fora, você não vai esfriar dentro do shopping center. Então você tem uma porta, você atravessa uma porta, depois você atravessa a segunda porta. Aqui no Brasil não tem isso, né? O shopping center, poucos, quando tem porta automática, tem uma folha só de porta, não tem duas. Outra coisa que eu observei na França, por exemplo, as linhas de trem, por onde eu andei, quem abria a porta do vagão era o passageiro, né? Porque se abrisse todas as portas de todos dos trens, todas de uma vez automaticamente, ia esfriar rapidamente lá dentro e ia acabar trazendo aí um desconforto muito grande. Então, tem algumas medidas que a gente não sente, né? País pobre, a gente não tem essa experiência com inovações de outros países que têm mais recursos para implantar, a gente fica no passado, a gente fica gerenciando de um jeito que a gente não deveria gerenciar. Então aqui as dicas. A primeira é fazer o diagnóstico situacional do seu centro cirúrgico, que é o ponto principal onde o AGSS é empregado, né? Máscara, né? Esse tipo de máscara aqui tem que ter uma boa vedação, né? Certificar a vedação do paciente, principalmente paciente com barba e crianças, né? Que é muito mais difícil de você fazer a adaptação. Vazamentos é fatal, checar vazamento. Hoje alguns aparelhos de anestesia você consegue montar o circuito, pressurizar ele e ele mesmo vê o vazamento, ele compensa a complacência da tubulação, complacência pulmonar, tem algumas vantagens, então tem que saber utilizar isso, né? Usar o baixo fluxo, com a tecnologia que veio aí uns 10, 15 anos atrás, que eu me lembro, né?
Cuidado no reenchimento, né? Quando você vai encher o vaporizador, não deixar cair, não deixar vazar e deixar ele vedar. Desligar o equipamento. É muito comum assim, não vou dizer que é muito comum, mas muitas vezes você vê o equipamento conectado na rede, ou o equipamento ligado, ou até às vezes com algum fluxo no bloco de rotâmetros. Então tudo isso acaba ajudando a poluir a sala e, vamos dizer assim, diminuindo a segurança ocupacional nesse caso, né? Lembrando aqui que ele não tem cheiro, então a gente não pode perceber por odor, né? E um estudo feito pela NIOSH, que é uma organização ocupacional lá dos Estados Unidos, diz que 50% das pessoas só percebem por odor esses gases se a concentração deles estiver 120 vezes maior do que o limite de tolerância estabelecido pela NIOSH. Então, o AGSS também deve ser usado adequadamente, né? É questão de evitar vazamento, saber utilizar o equipamento, saber conectar, saber se ele está funcionando, porque tem um indicador. Então, assim, ele é bem simples. Eu vou chegar aqui mais perto, você apertando aqui, ó, ele já solta. E aqui, você deixando ele dessa forma, ele está fechado, ele está vedado, não está funcionando. Você vai conectar ele facilmente aqui na traqueia e simplesmente colocar ele, adaptar ele. Já está conectado e o sinalizador vai indicar o funcionamento dele. Ok? Então, pessoal, outra coisa que eu queria falar rapidinho. Esse aqui é o nosso livro, né? Segurança das instalações hospitalares. Já estão planejando uma revisão. Aqui a gente tem várias páginas, deixa eu ver, da página 426 até a 440, são acrônimos, né? Dezenas de acrônimos, como esse, o AGSS, WAGD, que a gente usa no dia a dia. Então, pessoal, AGSS e WAGD praticamente são sinônimos, pode funcionar com ar comprimido pelo princípio de Venturi, pode funcionar com vácuo com sistemas como esse. A cor deles nos Estados Unidos e países, até países de origem inglesa também têm usado essa mesma cor, que é uma cor meio lilás. Então o vídeo de hoje era isso que a gente queria mostrar. Mandar mais um salve para a BHP, consultem ele para saber mais sobre essa tecnologia, mostre para o pessoal da arquitetura, mostre para o pessoal da engenharia civil que constrói o hospital, porque tudo isso pode ser muito bom para a modernização do seu hospital. Então era isso que eu queria falar, e no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!